Queridos irmãos, vamos então para o segundo ponto. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, nós já estudamos sobre isso, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. A revelação do mistério, primeiro tópico, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, conforme capítulo 1 de Efésios, versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Lá no Antigo Testamento, quem tinha o conhecimento de Cristo? Esta verdade estava oculta. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ver o que a santa palavra de Deus nos diz. Colossenses capítulo 1, versículo 6. O texto sagrado nos diz, vamos ver o versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Oh, aleluia! A esperança que nos está reservada nos céus. Você, querido irmão, querida irmã, vai para o céu. Jesus vai voltar. Glória a Deus. Hoje, neste período que nós estamos vivendo de quarentena, por causa do coronavírus, Aleluia. Há mistérios, a esperança reservada nos céus para nós. Glória a Deus. O mundo hoje está numa situação de medo, de angústia. Mas o crente em Jesus, a esperança dele não está aqui. A esperança dele está nos céus, está reservada. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E no versículo 26 dessa carta aos Colossenses, o apóstolo diz, vamos ler o versículo 24, regozijo-me agora, eu me alegro agora, disse Paulo, eu me alegro agora no que padeço. Olhe, bênçãos espirituais, Paulo anelava e Paulo ia desfrutar delas, mas não o impediu de padecer aqui, de sofrer aqui. Então essa história, vem para Cristo, vem para o Evangelho, você nunca vai sofrer. Não pregue isto, porque o Evangelho é a mensagem da cruz que o mundo acha que é loucura. E nós aqui na terra, nós vamos padecer, nós vamos sofrer, nós vamos ter angústia, tribulação. A Bíblia diz que o que acontece ao infiel, ao descrente, acontece ao crente. Isso é inevitável. E Paulo diz, regozijo-me agora no que padeço por vós. Irmãos, eu me alegro, embora eu esteja sofrendo por vocês, mas eu estou alegre, feliz. Que coisa, não é? Em contraste com a doutrina da prosperidade aqui, não é? Padeço por vós, e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo sofreu pela igreja, Paulo sofreu açoites, apanhou, levou surra por causa da igreja, por causa do Evangelho. Quem hoje quer padecer assim, não é? Quem hoje? Da qual, versículo 25, eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto, foi revelado aos santos. Versículo 27, vamos ler, aos quais, aos santos, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. Deus, ele quis revelar aos santos, aos crentes,
a você, querido irmão, este mistério que é Cristo. Oh, aleluia! Quando nós chegarmos nos céus, nós vamos ver o Senhor. Bendito o nome do Senhor. Nesta hora eu também me alegro. Glória a Deus. Porque tudo o que eu sofro aqui é pequeno demais para a glória que me será revelada. Aleluia! Jesus é bom. Glória a Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Olha, Deus deseja salvar o pecador. Querido amigo, você que está ouvindo, assistindo este nosso estudo, Deus deseja salvar você. João capítulo 3, versículo 16, que o crente sabe deste versículo, não é? Decorado, talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia Sagrada. Jesus disse assim, olha, porque Deus amou o mundo. Este mundo aqui, ele não está falando do mundo terra, planeta terra. Ele está falando do mundo humano, seres humanos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Olha a vontade de Deus, é que você tenha vida eterna, é que nós tenhamos vida eterna. Essa vontade divina, essa vontade de Deus é revelada segundo o seu beneplácito, segundo o seu consentimento, a sua própria aprovação. Deus não foi esperar a aprovação de ninguém, porque Deus é maior do que todos. Nós aqui na terra, nós esperamos em determinadas situações da nossa vida, não é? Principalmente quem trabalha, tem os seus superiores, ele só faz uma coisa, pela determinação, orientação dos seus superiores. Ele não pode tomar, não é, fora do seu trabalho, né, da sua lida, da sua competência, ele não pode tomar uma decisão fora dessa sua competência. Ele tem que esperar a decisão do seu superior. Com Deus é diferente. Ele decidiu, ele fez, ele planejou, o Filho executou e o Espírito Santo deu garantia. Glória a Deus. Então, o beneplácito, a aprovação, o consentimento é de Deus. Isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Você está pensando que nós merecemos as bondades de Deus? Não. Deus nos dá porque Ele nos ama. Qual o pai, disse Jesus, né, que o filho lhe pede pão e ele dá uma pedra? Não tem como. O pai que ama, o pai morre pelo filho, não é? Ele se arrebenta todo, mas ele quer dar ao filho o melhor. Assim é Deus. Deus, ele quis nos dar o melhor, e ele nos dá o melhor por amor e por misericórdia. Olha, abre a sua Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 15 e 16. O apóstolo, ele diz assim: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ele teve misericórdia de mim, ele teve misericórdia de você, e enviou o seu Filho por morrer por nós. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Esta misericórdia não depende do homem, não depende do homem. Deus executou, Deus fez, não é? Ah, eu vou alcançar a misericórdia de Deus porque eu tenho dinheiro. Não, 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 de jeito nenhum. Você quer aceitar Jesus, você quer ser crente, você quer amar a Deus, você quer servir o Senhor, glória a Deus, aceita Cristo para ir para o céu. Então Deus tem misericórdia da humanidade. O seu Filho Ele nos deu. Agora, eu quero abraçar por fé este sacrifício de Cristo.
Porque, olha, eu sempre digo que a eternidade, ela está mais próxima do que nós imaginamos. Está mais próximo de mim, de você, do que a gente imagina. Ora a gente está bem, está bom, de repente, pronto, morreu. Já entra na eternidade, não é? Já entra na eternidade. E esta eternidade, vamos dizer assim, ela tem duas vias: o céu para cima, o inferno para baixo. Aonde é que você quer passar esta eternidade? Depende agora de você. Capítulo 11, versículo 32 da carta de Paulo aos Hebreus, o apóstolo diz: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas também a Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para resgatar os pecadores. E outro texto, Paulo diz: eu sou o principal. Persegui a igreja, aprisionei crentes, matei crentes. Eu sou o principal dos pecadores. Jesus salvou a Paulo. Querido amigo, Jesus quer te salvar. Segundo tópico do segundo ponto nos traz a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Capítulo 1, versículo 10 aos Efésios. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus é o Criador de todas as coisas. E se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele vem redimir o homem pecador. Glória a Deus. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 11. Abra sua Bíblia e leia comigo Romanos 14, 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Existem pessoas neste mundo que já passaram, que já não estão mais aqui, e existem pessoas nesta atualidade que acha que é maior do que Deus, que pode mais do que Deus, que abre a boca e diz aberrações contra Deus, que faz coreografias zombando de Deus. A exemplo do carnaval do nosso país, onde as escolas de samba zombam de Deus, pisam o nome de Jesus, blasfemam da fé dos crentes. Eu quero dizer que esses criadores desses enredos, um dia você irá se dobrar diante de um Deus que você pisou o nome dele e que você irá pagar muito caro pelo que você fez. Se você não se arrepender, a condição é esta: se você não se arrepender, você que pensa que não é maior do que Deus, Deus está no céu, você está na terra, não é? Você não passa de pó e cinza, eu não passo de pó e cinza. Deus não se deixa escarnecer. Então todos, está aqui a expressão bíblica, pela minha vida, diz o Senhor. Isso aqui é um juramento de Deus, né? Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Você vai confessar que Deus existe, que Deus é grande, e vai pedir a sua compaixão, pedir a sua misericórdia. Oxalá que esse seu pedido seja enquanto você está com vida, porque depois da morte, diz a Bíblia, segue-se o juízo. Muito bem. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5,
Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele diz: porque as armas, versículo 4 e 5, porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa guerra, irmãos, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas espirituais. O crente tem armas espirituais. Efésios capítulo 6, os irmãos podem ler isto quando estiver com mais tempo. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Esta palavra aqui derruba fortalezas. Esta palavra aqui purifica o pecador, traz obediência, traz a verdade de Cristo à vida humana. Observe a palavra de Deus. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo Jesus. A Bíblia diz: por o homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e com o pecado a morte. Por outro homem entrou a salvação, entrou a graça, entrou o perdão, entrou a regeneração. Por este outro homem que é Jesus, o homem perfeito. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos. Há uma corrente teológica, de estudiosos, que diz que no fim todos serão salvos, ou seja, o ser humano ele pode praticar o que ele quiser praticar, não é? Aceitar a Cristo e continuar vivendo a sua prática de pecado, de imoralidade, porque no fim ele vai ser salvo mesmo. Mas não é verdade. Isto é um ensinamento errado, humano e diabólico, para levar as pessoas a ter uma falsa percepção, ideia de que está tudo bem, pode pecar. Jesus disse a Nicodemo: é necessário nascer de novo. O terceiro tópico desse terceiro ponto: louvor da sua glória. Aliás, tem outro ponto interessante aqui, olha, sobre o tempo. O tempo. Deus planejou Cristo, a cabeça da igreja, e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempo não é cronos. Cronos vem de cronologia, medição do tempo, o nosso tempo, a nossa hora. Mas a palavra tempo aqui é kairos, tempo de Deus. Tempo de Deus, não é o tempo do homem, que é o tempo divino. Não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Deus tem o seu tempo para agir, e Ele agiu no tempo dele, trazendo Cristo. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A Bíblia nos mostra dois povos, os judeus e os gentios, que são aqueles que não são judeus. Jesus, na sua cruz, desses dois, judeus e gentios, fez um povo, a igreja, pessoas redimidas, tanto dos judeus como de todas as nações, Índia, China, Brasil, os países da Europa, da Ásia, enfim. Deus em Cristo fez um povo só, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, que são os gentios, que somos nós, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa da salvação, da promessa de Deus. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Adore a Deus, bendiga o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, Ele é bendito eternamente. Nós vamos para o terceiro ponto, o terceiro e último ponto,
O Espírito Santo, o penhor, a garantia, a segurança, a certeza da nossa herança. Abra sua lição no terceiro ponto desta lição.